Pessoal, bom dia a todos. Oi, dois bom dia. Agradecer a presença de todo mundo, da Elissa que está aqui com a gente por mais um domingo, com uma palestra muito bacana. Aos que eu não conheço, bem-vindos. Tá bom? O Silvio, que ele faz aula, ele era professor de violão. Ai, que legal. Bem-vindos. Obrigada. Que bom. Você também não conhece. Legal. Muito bom. A Lúcia. Legal. Muito bom que a casa vai enchendo, né? E o nosso propósito vai aumentando e vai se conectando, fazendo pessoas que vão agregando cada vez mais. A nossa palestra hoje é sobre o Cristo Consolador, tá bom? Como eu falei com a Elissa. E só passando os recadinhos da casa primeiro, a gente tem uma campanha que é a campanha de doação de alimentos de cesta básica. Vou começar pelo outro lado. Isso. Então, se vocês tiverem algum alimento em casa que esteja sobrando, ou possam comprar, até mesmo saber de alguém que tenha um pouquinho, a gente vai juntando e suportando as cestas básicas, tá bom? Junto com a União, a gente faz esse trabalho bem bacana para o nosso entorno. Então, toda ajuda é bem-vinda, tá bom? Para a gente arrecadar para a nossa sociedade. E não menos importante, tem o Projeto Luz e Vida com a Silvana, sábado que vem, né? Sábado que vem, então, todos convidados, só se inscrevam antes. É um projeto bem bacana, sábado das 2 às 4, onde é um trabalho de artesanato, então cada vez é uma continuidade do tema. Dessa vez é biquinho de crochê, dos panos de prato que já foram feitos no giz de cera. Então é legal, uma tarde muito boa. As meninas lá de casa vêm, elas adoram, né? E acho que todo mundo sai daqui bem satisfeito, com o copo bem cheio, né? E só explicando da casa, então a gente faz a nossa prece cantada, com a Andréia, com a Luz. Depois a gente faz a vibração, palestra, passe e retorna para o encerramento. Então depois do passe, não saiam, voltem para cá para a gente encerrar, tá bom? Pessoal, é isso. Vamos então, todo mundo fechar os nossos olhos. E a partir desse instante, vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que ao longo da semana organizaram esse lar, fizeram toda a limpeza do ambiente para que Ele pudesse nos receber de modo bastante acolhedor, harmonioso, trazendo esse clima de família, de irmãos, para que realmente possamos nos conectar ao mesmo propósito. Que tenhamos sabedoria na escolha das palavras, sabedoria na escolha dos nossos passos e também no entendimento das situações que acontecem e nos permeiam. Que tudo faz parte de uma evolução moral e espiritual e que nenhuma folha cai sem a permissão divina. Que possamos ser bem abençoados, amparados, iluminados nessa trajetória terrena e que possamos fazer o nosso melhor, mesmo que ainda não seja o melhor do dia, mas que sempre nos esforcemos a praticar o bem e fazermos esse balanço de que amanhã podemos fazer algo diferente. Que tenhamos um domingo produtivo, proveitoso e muito inspirador, e que essa energia consoladora nos carregue, nos ampare ao longo da semana toda. Que assim seja. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim cresce, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração
A voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer novamente o convite da casa. Vocês vão cansar de me ouvir falar que toda vez que eu venho aqui, para mim eu fico muito feliz, que eu gosto muito daqui, do ambiente, das pessoas. E também como eu não fico feliz de falar do nosso mestre, né? Do evangelho dele. E esse tema de hoje, o Cristo Consolador. Então, que a espiritualidade possa estar presente junto com a gente, que eu possa, através dessa mensagem que toca meu coração também, levar a vocês esse carinho do nosso mestre, esse consolo que ele nos promete, porque é emocionante falar dele, né? É emocionante falar da sua mensagem. E esse capítulo 6, ele vem logo depois do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala dos bem-aventurados aflitos. Que foi até o último tema que eu falei na última palestra que eu vim aqui. Eu falei, é coincidência, né? Estamos seguindo o Evangelho. Que é o capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque eu até comentei com vocês na época, eu falei, a gente passa por tantas dores, né? Tantas coisas que acontecem no mundo, que a gente fala da injustiça. Aí eu até lembro que eu comentei que não existe injustiça. Existe injustiça no mundo, mas não injustiçados. Quando a gente conhece a doutrina espírita, entende a mensagem do Cristo. Mas Kardec, né, majestosamente, como professor, nos traz o capítulo 6 em seguida, falando do Cristo Consolador. Então, depois de nós entendermos as causas das nossas dores, atuais, anteriores, entendemos nossas aflições, o porquê acontece das aflições, Kardec nos traz o consolo, nos traz a mensagem do Cristo que nos consola. Mas para a gente pensar nisso antes de falarmos do consolo do Mestre, deixa eu ver se eu lembro. Por que nós temos que ser consolados? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer, né? Porque se pensarmos em planetas felizes, em mundos felizes, será que lá há necessidade do consolo? Nós ainda vivemos num planeta de provas e expiações. Então a dor ainda é muito presente, por conta exatamente das nossas escolhas. Das escolhas que nós fazemos nesse mundo de ilusões terrenas, onde nós pensamos que um bem material vai nos trazer paz ao coração, uma conquista, né, financeira, às vezes a cura da saúde. Mas se nós conseguimos, por exemplo, a cura da saúde, de uma doença que a gente está passando, a pergunta é, o que eu vou fazer depois disso? Será que essa cura vai ser realmente melhor para o meu espírito em progresso? Ou será que com saúde eu vou voltar aos meus velhos hábitos? Porque essa é a intenção da dor. Ela é a alavanca para que a gente saia da nossa zona de conforto. Então, a dor ela é como um instrumento para nosso aprimoramento, para a nossa transformação. E como nós ainda vivemos nesse estágio de provas e expiações, o Cristo, ele traz esse consolo para a gente. Porque se nós tivermos com a nossa vida bem, feliz, alegre, raras as pessoas vão procurar o Mestre nesse momento. Raras as pessoas vão procurar um templo, uma igreja, uma casa espírita quando está tudo em mil maravilhas. Agora, quando a gente está passando por dor, nós estamos mais abertos a receber o consolo do Cristo. Estamos mais abertos a entender o seu evangelho, a nos aprofundar.
Quem de nós, né? Quando está passando por um momento, não fala, Pai, me ajuda, não é? Até aqueles que se dizem, né, que não creem em Deus, nesse momento até eles, Pai do céu. Só pelo fato de falar que não acredita em Deus, já está acreditando, porque senão a gente não negaria, não é? É igual, uma vez o Haroldo disse numa palestra dele, que quando Moisés trouxe, né, os mandamentos, né, Moisés proibiu a mediunidade. E aí outras doutrinas se apegam a isso, né, que os espíritas, né, pregam, aceitam a mediunidade, que é errado, porque Moisés naquela época proibiu. Aí, ou falam que não existia. Aí já começa o erro, porque o Haroldo fala assim, como você vai falar para não pular num lago, sendo que não tem um lago? Então, se tem uma plaquinha ali, não pule no lago, quer dizer que já tem um lago. Então, não teria mais como negar a mediunidade a partir daí. E aí, nós conhecemos, depois, entendendo o estudo da doutrina, a gente vai, até eu vou comentar mais para frente sobre a primeira revelação, Moisés proibiu porque as pessoas não tinham equilíbrio para usar, não tinham maturidade para usar a mediunidade. Nós usávamos muito por curiosidade, não para o nosso progresso moral. E hoje, né, será que está tão diferente? Graças a Deus a gente aqui está estudando, tentando compreender o Evangelho, mas nós sabemos que muitas pessoas vêm na doutrina, vêm numa casa espírita por curiosidade. Porque querem ver, né, mesas flutuando, cadeiras girando, não é? Então, Moisés proibiu por conta disso na época. Então, a gente precisa entender que o Cristo, ele veio no momento que a humanidade estava passando por muita dor, por muito sofrimento. Vivíamos sob o jugo do Império Romano, né? Pagávamos impostos altos. Então, a humanidade ele estava muito perdida. E se hoje ainda a gente é assim, imagina aquela época. Então, o Cristo ele veio falar com a humanidade, quando ele veio falar do Consolador prometido, exatamente nesse momento. Porque a gente estava ali prontos para receber a mensagem, abertos. Alguns de nós, né? Alguns ainda não. Tanto que Cristo falou, ouvir aqueles que têm ouvidos para ouvir, né? Escutai. E aí ele traz essa mensagem que está em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Que mensagem confortadora, né? Quando a gente escuta essa mensagem do Mestre, até para aqueles de outras doutrinas, já se sente aqui acolhido, já sente que tem uma mão amiga que nos sustenta, já sente esse abraço e esse carinho do nosso Senhor. A gente já percebe que não vamos passar por nossas provas e dificuldades sozinhos quando procuramos o Cristo, quando procuramos Jesus. Ele nos chama, vinde a mim, todos vós, sem distinção. Não somente aqueles que pensam igual ele, aqueles que aceitam já a sua boa nova naquele momento, porque ele veio para os doentes. Então ele fez o convite para todos que estavam ali. E essa mensagem é muito confortadora. E eu achei interessante no capítulo 6, que ele é dividido em o jugo leve, depois vem falar do Consolador prometido e o advento do Espírito de verdade. São somente 3, né? Dividido em 3 o capítulo. E quando a gente pega só o jugo leve, independente da doutrina, da religião, é uma mensagem que traz muito conforto. E depois a gente vai entendendo, através do estudo da doutrina, o que foi realmente o Consolador. Mas é uma mensagem que traz realmente essa paz para o nosso coração. Para nos lembrar que nós não estamos sozinhos em nenhum momento. Só que nós temos que ir até o Mestre. A frase começa, vinde a mim. Porque quem quer realmente ser consolado, quem está realmente passando por dor, vai até o Mestre. Senão a gente fica ali, esperando o milagre acontecer.
E a gente precisa desse mecanismo de transformação. Esse mecanismo de mostrar a nossa parte, o nosso trabalho. E aí eu lembrei de várias músicas. E uma delas que eu lembrei foi essa, que ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Essa foi uma das que eu lembrei, depois eu coloquei mais uma lá no final. E que música linda, né? Cristo, nessa simbologia da cruz, para nós, vamos trazer hoje essa simbologia da cruz. A cruz é esse mundo ilusório que Cristo carregou por nós. E nesse momento que ele carregava a cruz, um sirineu foi ajudá-lo, porque pediram para ele ir ali ajudar o Cristo. Cristo não pede licença para nos ajudar. Se nós estivermos ali com o coração aberto para receber, ele vai estar ali do nosso lado. Se a gente não estiver ali aberto para receber ajuda, ele também vai estar. Só que nós não vamos conseguir enxergar. Tem o livro, todo mundo conhece Nosso Lar, né? Espero que todos conheçam. Quando André Luiz estava no umbral, ele ficou 8 anos ali. E nesses 8 anos, a mãe dele, Clarencio, estava o tempo todo visitando ele, orando por ele. E ele, em nenhum momento, nesses 8 anos, ele percebeu a presença dos dois. Porque ele não estava ali com o coração aberto para a sua transformação. Mas a partir do momento que depois, pelo cansaço, ele foi vencido pelo cansaço, e ele se voltou a Deus, nas suas primeiras palavras, ele já vê Clarencio ali. E aí, lembrando de Haroldo também, no estudo desse livro, o Haroldo fala assim, que ele achou interessante o nome de Clarencio. Porque se nós pensarmos em nome dos espíritos, no livro dos médios mesmo, diz que para eles tanto faz o nome. Que o nome é uma personalidade aqui. Então o espírito bom não se importa com isso. Mas Clarencio, não lembra a palavra claridade? Luz. Então quando André Luiz se volta para Deus e pede ajuda, naquele momento o Clarencio já está ali, do lado dele. E em outra obra, mais para frente, também da André Luiz, ele está um momento que eles estão no hospital, e eles estão ajudando, né, auxiliando algumas pessoas ali que vão desencarnar. E aí tem um senhor lá, que ele recebe o amparo da espiritualidade o tempo todo. E André Luiz, ele está ali olhando, observando, ele só pensa. Ele fala, nossa, ele está aqui, está desencarnando ainda, e já está toda a espiritualidade auxiliando ele. Ele pensa isso. E aí, eu não lembro agora o mentor que estava com ele, o nome, mas ele fala assim, André, nós estávamos do seu lado o tempo todo, você que não nos percebeu. Então, a espiritualidade está do nosso lado. Jesus em nenhum momento vai deixar a gente desamparado, sozinho. Só que o nosso coração está envolto muitas vezes de nuvens negras de tristeza, de mágoa, de injustiça, porque a gente acha que sabemos mais do que Deus. Nós nos colocamos muitas vezes no lugar do Pai. Achamos que Deus é injusto conosco, com as coisas que nos acontecem, e isso vai enchendo a nossa vida de lama. Eu sempre gosto de usar também um exemplo de uma piscina. Uma piscina limpa, transparente, Deus sendo o sol, o reflexo vai chegar no fundo daquela piscina. Se a piscina estiver coberta de lama, o sol também vai chegar. Só que ele vai ficar, a pessoa que está no fundo dessa lama não vai sentir ali a presença do sol, mas o sol não está deixando de chegar naquela piscina com lama. E com o tempo, essa lama vai ficando aquecida por conta do sol. E é isso que acontece na nossa vida. Com o tempo, às vezes a gente, perdido nesse mundo de ilusões, de maldade, a gente acaba cansando, porque o bem sempre vence no final. E essa canseira vai fazer com que esse calorzinho do sol que está ali na lama vai começar a chegar mais perto da gente. E aí é a hora que a gente vai começar a sentir a presença de Deus. E nós vamos tirando, limpando essa camada de lama em cima de nós.
Então é assim, nós vivemos muitas vezes no meio desse lamaçal. Só que nós não podemos esquecer que Cristo, ele nos disse naquela mensagem anterior, que ele está lá, que ele não disse que vai ser fácil em nenhum momento. Ele não disse que quem seguisse a sua boa nova ia passar por um caminho florido, sem espinhos, muito pelo contrário. Ele disse que ia ser sim difícil, que muitos o iriam negar, só que ele prometeu que ele estaria do nosso lado. E nós que não cumprimos a nossa promessa, mas o Mestre, ele sempre cumpre a promessa dele. E aí, ele fala para a gente do jugo, se nós tomarmos o seu jugo. Então, o que seria um jugo? No dicionário, seria essa peça de madeira para atrelar bois à carroça ou arado, espécie de canga. Mas no sentido figurado, jugo significa submissão, obediência, autoridade, domínio, opressão, sujeição. E quando Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo, o que será que ele queria dizer com isso? Se nós pensarmos no sentido figurado da palavra, seria obedecer e ver a lei do nosso Pai. Estar atrelado à sua lei. E qual é a lei de Deus? O amor, a caridade. Será que é tão difícil para a gente carregar esse jugo do nosso Mestre? O jugo da lei, do amor, trabalhar em prol da caridade? A gente precisa de disciplina. Como nós falamos no começo, que estamos nesse mundo de provas e expiações, é difícil nós amarmos o inimigo ainda, né? Tomar uma xícara de chá com ele, quase impossível, né? Mas o amor, ele tem tantas maneiras de se mostrar, através da oração. Quando Cristo fala amar o inimigo, ele não quer dizer que a gente tem que sentar junto com ele, dar as mãos, porque para a gente é muito difícil ainda. Mas ele quer dizer que nós não devemos nos vingar, agir da mesma maneira. Porque qual é a diferença se nós agirmos igual àquele que nos afetou, àquele que nos prejudicou? Estaríamos sendo maus da mesma maneira que ele, do mesmo jeito. Então, o amor, ele se faz dessa maneira, pela oração, pelo respeito, pelo entendimento. Muitas das vezes aquela pessoa que nos machucou, ela está passando por um momento difícil, que a gente não conhece, na família, no seu íntimo. E ela vai colocar para fora aquilo que ela está sentindo. Da mesma maneira que a gente vai fazer isso. Então é não revidar, isso é amar ao próximo. E é isso que Jesus fala na questão do jugo. Que o seu jugo é leve, o seu jugo é suave. Porque quando a gente sabe amar, perdoar, respeitar, a nossa vida, ela tem muito mais leveza. E a disciplina é isso. Emmanuel fala que a disciplina antecede a espontaneidade. Então, se a gente ainda não consegue dar paz, vamos nos esforçar para ser pessoas pacíficas. Mesmo sendo o contrário daquilo que a gente quer. Por conta da disciplina, isso vai virar um hábito depois. Se nós queremos um mundo diferente, essa transformação tem que começar dentro de nós. Se eu quero esse mundo pacífico, eu tenho que começar oferecendo a paz. Se eu quero um mundo caridoso, eu começo a caridade dentro da minha casa. Eu vou plantando essas sementes ao meu redor. E o amor, ele é tão lindo, por isso que Jesus fala que modifica mesmo a gente, porque fiquem do lado de uma pessoa que é amorosa, que é pacífica. Sem ela falar nada, a gente sente a vibração dela. A gente se sente feliz ao lado dessa pessoa. Agora, fiquem do lado de uma pessoa que só reclama. Sem ela falar nada também, a gente também sente. Né? Ou a gente até pensa, nossa, chegou aquela, chegou aquele, não é assim? E como a gente pode fazer para auxiliar? Faz uma vibração, faz uma oração. Peça que a espiritualidade a envolva com a paz de nosso Cristo. A gente sempre pensa nas coisas ruins do mundo e
coloca mais ainda aquela vibração de raiva, de ódio, de vingança. A gente nunca pensa em fazer o contrário, né? A gente pensa nas guerras que estão acontecendo e a gente fica, ai, que dó, ai, meu Deus. Mas a gente faz uma oração naquele momento, né? A gente procura mudar a nossa vibração em torno daquilo. Chico não falava que as orações arrombam as portas do céu? A oração das mães? Mas a oração de todos é assim, né? Se for feita com fervor, com amor, arromba as portas do céu realmente. Então, esse fardo que Jesus fala, junto do jugo, é o trabalho da caridade. Nós trabalharmos a caridade. E aí Jesus disse, para que a gente nos lembre, qual é o seu jugo? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o seu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Esse é o jugo do Cristo. Antes de Jesus, a lei mosaica era muito presente. Fora os 10 mandamentos enviados por Deus, Moisés criou mais 613 leis da Torá. Então, o jugo para eles até então, pensem, decorar 613 leis era pesado, né? 613. Imagine se a gente não era rebelde, né? Então, eles tinham que decorar essas 613 leis, depois eles passavam por provas ainda para ver se eles iam ser aceitos nas sinagogas. E o que aconteceu? Foi necessário, porque Deus não faz nada de errado. Então, foi necessário por conta realmente do povo ali que estava muito rebelde, para nos mantermos na linha. Aí Moisés, depois com o decálogo, ele resume tudo o que Deus quer em 10 leis. Jesus vem e reduz as 10 em 2. Porque tudo que Moisés fala no decálogo está nessas 2. Porque se você ama seu próximo, você não vai matar, você não vai cobiçar a mulher do outro, você vai amar pai e mãe, respeitar pai e mãe. Então tudo está resumido nesses 2. Então, mais uma vez, tem como ser pesado o jugo do Cristo? Infelizmente a resposta é que sim. Por quê? Porque nós ainda não aceitamos ser amorosos, ser caridosos. Então, para nós ainda é pesado. Porque para nós, o que traz felicidade é aqui. O mundo aqui, o agora. Então, por isso que para nós esse jugo do Cristo é pesado. Porque nós não conhecemos ainda, não abrimos o nosso coração para Ele. Então, nós estamos ao contrário à sua lei. Então, por isso que amar o próximo se torna esse fardo para nós. Esse jugo pesado. E aí é onde que a gente não pode desanimar. Em nenhum momento podemos desanimar. Nós temos que ficar tentando conhecer Cristo, tentando ter Ele, sentir a sua presença, tentando nos abrir ao seu amor, porque Ele não desiste da gente. Então vai ter dias que nós vamos estar muito desanimados, vai ter dia que a gente vai acordar chorando, vai ter dia que a gente vai lembrar só das coisas ruins que nos acontecem. Mas é a hora que a gente tem que ter essa nossa vontade para nos voltar ao Cristo, para nos voltar ao Pai. É esse momento. E por que Jesus, ele traz essa mensagem do fardo para a gente? Simplesmente porque ele diz: aprendei comigo que sou brando e humilde de coração e achareis repouso para vossas almas. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida e ninguém vai por Pai, senão por Ele. Porque Jesus passou pelas mesmas coisas que nós passamos. Jesus nasceu um espírito simples e ignorante assim como nós. Ele caminhou pelas mesmas estradas que nós caminhamos, da dor, do desespero, do momento que ele achou que ele estava sozinho. Pelo mesmo caminho. Ele trilhou esse caminho. Então ele pode falar
que Ele sabe que se nós aceitarmos o jugo, que é obedecer às leis de Deus, obedecer o seu fardo, né, carregar o seu fardo, nós vamos ser felizes amanhã. Porque Ele fez esse caminho. Então, quando a gente lembra dessa primeira frase, vinde a mim todos vós, é como se Jesus olhasse para nós e falasse assim, minha irmã, meu irmão, segura na minha mão, venha comigo, aceite as leis do meu Pai. Você não está sozinho, você não está sozinha, eu te amo. Paulo, muitas das vezes, em seu momento, depois da sua conversão, ele escutava Deus, ele escutava o Cristo falando com ele, olhando para as estrelas. E a gente lê, né, no livro Paulo e Estevão, quando ele fala que ele só olhava para as estrelas no céu e ele sentia o Cristo falando com ele. Que Deus fala com a gente. Deus fala com a gente através de uma palestra, através de um amigo, através de uma mensagem que a gente recebe no celular, através de uma propaganda na TV. Deus, Ele fala com a gente de diversas maneiras. E aí, quando nós estamos carregando aquele fardo pesado e dividimos com Jesus, dividimos com um amigo, dividimos com uma família, o fardo fica mais leve. São várias mãos ajudando a carregar. Infelizmente, nós temos muito a ideia de sofrer sozinho ainda. De estar passando por uma dor e ficar sozinho, se fechar em casa. Aí vira um prato cheio para espíritos obsessores, que é o que eles querem, nosso isolamento. Quando nós dividimos essa nossa dor com alguém, o que nós estamos sentindo, nós percebemos que não é só a gente que passa por sofrimento. Nós percebemos que essa nossa dor, muitas pessoas passam também. Da mesma maneira ou de maneiras parecidas, diferentes. Se nós pensamos, por exemplo, uma mãe, às vezes, perdeu seu filhinho. Se ela ficar em casa, sofrendo e chorando, vai ser mais difícil. Agora, quando ela começa fazendo um trabalho de caridade, ajudar o próximo, e ela se depara, por exemplo, com crianças carentes, e ela vê que aquelas crianças têm necessidade de uma roupa, de comida, ela começa, da próxima vez que eu vier, eu vou trazer um sapatinho. Da próxima, eu vou trazer uma blusinha de frio. E aquilo vai mexendo com o coração dela. E aí aquela dor que ela está sentindo, através da outra dor do seu próximo, ela começa a curar aquela dorzinha dela. Então o Cristo se mostra de várias maneiras para a gente. É nós que, infelizmente, como eu falei, nesse mundo de lama que a gente vive, por conta de nós criarmos essa sujeira, nós ainda não percebemos a sua presença. Mas nós precisamos ficar mais atentos a esse convite do nosso Mestre. E quando a gente aceita esse jugo, quer dizer que realmente nós estamos confiando em Deus. Nós estamos realmente entendendo que Deus sabe o que é melhor para nós. E aí é a hora que ele se torna mais leve. Depois o outro, quando Cristo pensando, né, nesse momento nosso de dor, de sofrimento, ele promete um consolador. E aí ele diz: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas, quanto a vós, conhecei-los-ei, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que eu vos tenho dito. Aí está a promessa do nosso Cristo. Outras religiões, especialmente religiões, né, as cristãs, eles dizem que esse momento do Consolador foi quando teve a festa de Pentecostes. Então, contando um pouquinho de história, que acho curioso para a gente saber, entender,
quando teve a festa de Pentecostes. Pentecostes era uma festa que os judeus faziam para comemorar a vinda dos 10 mandamentos, do Decálogo, e eles também comemoravam 50 dias depois da colheita. Então eles faziam essa festa para agradecer a colheita após a Páscoa, 50 dias após a Páscoa. Então era uma festa de comemoração. E viam várias pessoas de várias nações ali comemorar essa festa com eles. E Pentecostes, estavam ali presentes os 12 discípulos, os 11, perdão, né, que Judas já não estava mais, estavam os 11 ali, nessa festa, e aí, de repente, eles falam que desce uma língua de fogo, e eles começam a falar em várias línguas, começam a escrever, né, de várias outras línguas. Então as pessoas das outras religiões, né, as cristãs, elas falam que esse foi o momento que veio o Espírito de verdade, o Consolador. Nós, através da doutrina, nós acreditamos que esse momento foi um marco para a mediunidade, porque foi um momento ali que todos os 11 discípulos começaram a falar em línguas, a receber espíritos, né, incorporar. Então foi ali o fenômeno da xenoglossia, que é esse falar em línguas. E como tinha várias pessoas de várias nações, o evangelho foi ali divulgado para todas elas. Então, para nós espíritas, foi um marco muito interessante da mediunidade ali. Só que nós sabemos que o Consolador prometido não foi aquele momento. Porque o Consolador prometido precisava de tudo isso que o Mestre falou para que ele chegasse. Precisava da nossa maturidade. Por isso que ele disse que nós não podíamos receber ali ainda o Consolador. O Mestre sabia que ao decorrer do tempo nós iríamos deturpar a sua mensagem, iríamos manchá-la, iríamos usar da sua mensagem para o nosso bel prazer. Quantas pessoas, infelizmente, usam a mensagem do Cristo para implantar guerras, sofrimento? Então o Senhor sabia, Jesus sabia que a gente ia esquecer sua mensagem. Tanto que ele nos ensinava em parábolas, porque mesmo nós modificando o entendimento da parábola, tendo dificuldade para entender, a mensagem central da parábola não foi modificada. Ela passou de gerações para gerações e a parábola continua a mesma. Nós que fomos aprendendo, evoluindo, progredindo para entender a parábola de Jesus. Mas a sua mensagem não foi modificada. Então, Cristo sabia que a gente ainda éramos crianças, ainda somos, né? Hoje nós somos crianças, nós éramos bebês espirituais, hoje somos crianças. Estamos tentando ainda entender a mensagem do Cristo, né? E aí ele fala isso, e por isso que nós não iríamos conhecê-lo. A doutrina espírita, ela não é personificada em uma pessoa. Ela está em todos os lugares, ela é dos espíritos. Então ela sempre vai estar presente com a gente. Ela não vai morrer com uma pessoa. Ela sempre vai estar presente. E aí, para a gente entender um pouquinho mais disso, é interessante a gente falar um pouquinho das 3 revelações. Então, a primeira revelação foi Moisés, como a gente falou que veio o Decálogo. Era um povo, o primeiro povo, os judeus, era monoteístas. Então, era um solo fértil para Moisés vir e começar a falar de Deus único, de Deus, só que nessa época eles acreditavam que o Deus era vingativo, um Deus justiceiro, mas por conta, né, da nossa criancice ainda, como eu falei, nossas puerilidade ainda. Mas a primeira revelação foi Moisés, e Moisés foi um trabalhador do Cristo. Então, quando a gente pensa em Jesus, quando ele veio na segunda revelação, muitos falam que Jesus veio mudar o que Moisés falou. Mas se ele era trabalhador do Cristo, não tem lógica a gente pensar assim, né? Então Jesus veio depois, no segundo tempo, na segunda revelação, para mostrar esse Deus Pai, esse Deus de amor, esse Deus Abba que ele chamava. Nos mostrar essa intimidade com Deus. E falar que nós daí devemos perdoar nossos inimigos, porque Moisés, antes de Moisés, era, por exemplo, uma pessoa roubava uma ovelha de alguém. Esse que perdeu a ovelha, que foi roubado, ia lá, se vingava, matava a família inteira. Não tinha muito equilíbrio, né? Então Moisés veio e aplicava a lei de talião, que era olho por olho, dente por dente. Vamos falar que melhorou um pouquinho, né? Roubou uma ovelha, rouba outra ovelhinha.
melhorou um pouquinho. Então nós precisamos aprender isso. Aí Jesus veio e falou, se roubou a ovelha, dá o resto que você tem, não é isso que ele fala? Se te pediu a veste, dá tudo. Então Jesus já veio nos mostrar, lógico, no sentido figurado, isso que a gente tem que nos entregar realmente, amar, perdoar. Então já melhoramos um pouquinho mais. E depois a gente vem na terceira revelação, onde o Cristo nos manda Kardec, para codificar a doutrina dos espíritos. Mas se nós pararmos para refletir, em qual revelação será que a gente se encontra realmente? Será que a gente ainda está se vingando do nosso irmão? Estamos lá na primeira revelação? A gente está perdoando o nosso inimigo, como eu falei no começo? Estamos na segunda revelação? Será que a gente está realmente na terceira? Porque conhecer a lei é uma coisa. Agora, praticar a lei, praticar o que Jesus pede, olhe lá se nós ainda não tivermos antes da primeira revelação, tentando descobrir a primeira. E aí, quando Cristo fala do Consolador, peguei alguns pontos, né, que Kardec fala para comprovar que é a doutrina espírita para nós, que nós vamos focar nela agora, né? Então ele fala na Gênese, nos milagres, completar o seu ensino deve entender-se no sentido de explicar e desenvolver o que Moisés havia dito. Não só de ajuntar-lhe verdades novas, porque tudo nele se encontra em estado de germe, faltando-lhe só a chave para se aprender o sentido das palavras. Porque a doutrina ela vem nos trazer clareza para aquelas coisas que nós não ainda entendemos. As parábolas que o Cristo diz, como por exemplo, o reino dos céus, hoje nós entendemos através da doutrina que o reino dos céus está dentro de nós, que não é um lugar físico. Então, a doutrina ela vem simplificar, clarear nossos pensamentos, nosso entendimento, de forma concisa, fácil de entender. Ele diz no que é o Espiritismo. O Espiritismo é a ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. E depois, na Gênese também, nos milagres, numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é o ser divina, a sua origem e da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. Então, para nós chegarmos na terceira revelação e compreender realmente a doutrina, depende do nosso trabalho, do nosso esforço pessoal. Porque senão nós vamos acreditar na reencarnação, vamos saber que existem os espíritos, mas o que a gente vai fazer de diferente com isso? O que a gente vai aplicar na nossa vida? O que adianta a gente saber de tudo isso? É melhor a gente não saber nesse caso, porque se nós sabemos da continuação da vida, da nossa responsabilidade, e a gente não nos modificar, vai ser muito pior. Por isso que Jesus fala que nesse caso é melhor a gente continuar então ignorantes. Tem uma história de Emmanuel, que ele, se eu não me engano, é o Valdo Vieira. Outra vez eu falei que se eu não me engano, né, eu errei o nome do autor do livro. Mas se eu não me engano, acho que é o Valdo Vieira que conta essa história em uma palestra dele. E ele diz que era uma sessão de materialização, quando o Chico fez algumas. O ambiente estava escuro, porque os fluidos, né, eles são fotossensíveis, então o ambiente estava mais escuro, e estavam os médios ali na mesa, e de repente se materializa uma figura de um homem, forte, alto, e o Valdo ele disse que a luz daquele homem parecia que a sala ficou um sol de meio-dia. E aí eles veem que é o Emmanuel, que ele estava ali como soldado. E Emmanuel passa em volta da mesa, olhando fixamente nos olhos de cada pessoa que estava ali. E ele fala assim, hoje vocês conhecem a verdade, sabem da verdade. Então a responsabilidade suas aumentou exponencialmente. Então nesse caso, é melhor realmente que se a gente acredita na doutrina, acredita nos espíritos, que nós procuremos a nossa transformação, trabalhar a nossa transformação moral. Que seja um pouquinho, porque a gente sabe que depende de um pouquinho de vontade, que é o que eles falam. Um pouquinho, o que vale é a intenção. Se nós realmente temos essa vontade, essa intenção de nos modificar, nós temos uma equipe torcendo por nós, do nosso lado, nos ajudando e abrindo esse caminho, para que a gente nos modifique.
Então, se nós acreditamos na doutrina, depende agora desse trabalho, como Kardec fala, de cada um de nós, para começar a realmente fazer o que Jesus pede, que é carregar esse seu jugo. E aí, a última parte do capítulo, trouxe só um pedacinho da mensagem, que a mensagem é longa, mas o Espírito de verdade, detalhe, esse capítulo, todos os capítulos do Evangelho, quase todos, têm a instrução dos Espíritos. E sempre tem vários Espíritos que trazem uma mensagem ali, São Luís, São Vicente de Paulo, Erasto, às vezes tem 2, 3. Esse capítulo, somente o Espírito da verdade fala. E essa mesma mensagem a gente encontra no livro dos Médiuns também. E no final, onde tem as mensagens, as dissertações. É a mesma mensagem, tá? Então, Kardec nos fala até de Jesus no livro dos Médiuns, e aqui ele fala do Espírito da Verdade. Uma curiosidade para a gente, cada um pensar, ter a sua reflexão aí, se é ou se não é Jesus, né? Mas ele diz: venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como fez lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade, e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Que mensagem linda, né? Que mensagem consoladora, né? Vamos lembrar da nossa promessa, que o Cristo prometeu e está aí. A doutrina está aí. Agora depende de cada um de nós procurar Ele. Procurar o entendimento das suas mensagens. A gente faz uma promessa antes de vir para cá, no nosso planejamento. E aí a gente chega aqui e a gente esquece. Mas o Cristo não esquece de nós. Não tem problema que Ele não vai esquecer. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Percebem que Ele coloca amai-vos como primeiro? Porque o que adianta conhecer a doutrina se não tem amor? Não é isso que Paulo fala na mensagem? O que adianta se nós sabemos da lei e não temos amor? É isso que Jesus veio mostrar quando Ele veio aplicar os ensinamentos de Moisés. Porque nós estávamos muito presos às leis. Nós deixávamos pessoas ali sofrendo, passando fome, porque não podia curar no sábado. Jesus veio e mostrou que a lei é segundo plano, que nós precisamos ter amor. Ontem, no estudo dos médiuns, uma amiga nossa comentou, ela trabalha numa mesa esqueci o nome da casa, na Urubatão. E ela comentou de um espírito que veio se comunicar e ele chegou falando assim, não lembro o nome agora, mas por exemplo, acho que era Gabriel. Gabriel, veste a camisa. E ele ficava, Gabriel, veste a camisa. Falou acho que umas 4, 5 vezes. E aí a doutrinadora pergunta para ele, você quer falar alguma coisa, dizer alguma coisa? Ele fala assim, nunca se esqueçam, vistam a camisa, trabalhem, façam o que pede, mas não deixem o outro em segundo plano. E aí eu lembrei disso agora lendo, porque realmente, às vezes a gente está tão preso à lei, a vestir a camisa do que nos pedem, só que para isso a gente passa a perna no nosso irmão. Será que é isso que o Cristo quer? É esse tipo de prova? O jugo dele é amar, perdoar. Então, se nós fazemos o que é certo, o que é correto, nós não vamos ter desamparo jamais. Olhe quantos exemplos do Chico, quantas dificuldades o Chico passou, e naquele momento que ele achava que não tinha mais o que acontecer, mais solução, Deus vem e traz para ele o consolo, traz o auxílio. Tem uma história do Chico, que acho que bastante gente deve conhecer, mas é a história da ponte, que Chico ele sempre ia, visitar pessoas que moravam embaixo da ponte. E ele sempre levava alguma coisa, e Chico passava, por algumas dificuldades, E às vezes ele mesmo não tinha o que ele comer. E aí o Chico, ele sempre ia e levava algum alimento, alguma coisinha para essas pessoas. E chegou um dia que ele ia
fazer essa visita e ele não tinha nada para levar. E aí Emmanuel falou, leve água. E aí Chico, naquela doçura de pessoa que ele era, levou a água e ele distribuiu a água, fez oração, conversou, acolheu com amor. De repente, chega um caminhão lá, cheio de mantimentos, perguntando quem é Chico Xavier. E ele fala, né, sou eu. E as pessoas falam, esse caminhão é para você, Chico. Aí abre o caminhão, tá cheio de comida, né, todo mundo recebe. E dizem as histórias, né, quem contam, que não sabe quem enviou esse caminhão. A gente sabe, né? E aí até eu marquei que Emmanuel fala assim para Chico depois, você levou a água com humildade, Deus cuidou do resto. Quando ele vai conversar com Emmanuel fala isso para ele. Olha o que é a confiança no nosso Pai, como realmente Ele não desampara. Deus cuida do resto, vamos fazer a nossa parte, vai levar uma água, vai dar uma água para alguém, dê essa água com amor, com carinho. Vamos fazer um alimento com amor, com carinho. Graças a Deus temos o que comer, temos o que cozinhar. Ah, eu tenho que ir no trabalho, ficar o dia inteiro fora. Graças a Deus temos um trabalho, temos condições de ir trabalhar. Então tudo que a gente vai fazer, vamos fazer com amor, com humildade e deixar Deus cuidar do resto, né? E aí eu sempre gosto de trazer umas historinhas para a gente se inspirar no final, né? E eu lembrei de Paulo, como não lembrar de Paulo, né? Paulo, na sua trajetória, ele seguiu piamente a lei mosaica. Tudo o que Moisés pedia. Só que ele fala em todo momento que ele não sentia paz. Que algo nele faltava. Ele era fervoroso para aplicar a lei mosaica, mas ele não tinha paz. E quando ele se depara com os seguidores do Cristo, ele vê que mesmo diante das dificuldades, aquelas pessoas emanavam amor, emanavam paz. Estevão ali sendo apedrejado, estava firme, feliz, com paz, orando por aqueles que atiravam-lhe as pedras. No momento que Estevão estava desencarnando, quando ele encontra a irmã dele, a Abigail, e ele se preocupa com ela, pergunta que a Abigail era noiva de Paulo, né, de Saulo até então, pergunta com quem ela iria ficar, e ela fala que era com Saulo. Ele ainda diz, e Saulo foi aquele que pediu para apedrejá-lo. Ele ainda fala, não vejo em Saulo um inimigo, mas vejo um irmão, porque se ele fez tudo o que Moisés pediu até agora, dessa maneira, seguindo o fio, imagina o que ele não fará quando conhecer o Cristo. Olha a paz que Paulo trazia no seu coração. Então ele se deparava com essas pessoas, com a própria Abigail, no momento também de seu desencarne, que eles exalavam essa paz e essa confiança nesse Cristo que ele não conhecia. E aí quando ele se converte, que ele realmente conhece Cristo, que ele é tocado pelos olhos do Mestre, que o Mestre só aparece para ele, para conversão. Então imagine o que o Mestre, o amor do Mestre, né? Como é forte. Tanto que ele ficou cego por conta da luz do Cristo. Ele diz, ele, Saulo, era a ovelha perdida no resvaladouro das teorias escaldantes e destruidoras. Jesus era o pastor amigo que se dignava fechar os olhos para os espinheiros ingratos, a fim de salvá-lo carinhosamente. Num ápice, o jovem rabino considerou a extensão daquele gesto de amor, porque Cristo ele vai na onde tem o maior sofrimento, as maiores dificuldades, os maiores obstáculos para nos resgatar. Ele é o nosso pastor. Nós somos as ovelhinhas perdidas e ele vai em qualquer lugar para nos resgatar. No ápice, o jovem rabino considerou a extensão daquele gesto de amor. As lágrimas brotaram-lhe do coração amargurado, como a linfa pura de uma fonte desconhecida. Ali mesmo, no santuário augusto do Espírito, fez o protesto de entregar-se a Jesus para sempre. Senhor, que quereis que eu faça? Encontrando a revelação maior em face do amor que Jesus lhe demonstrava solícito, Saulo de Tarso não escolhe tarefas para servi-lo na renovação de seus esforços de homem, entregando-se-lhe de alma e corpo, como se fora ínfimo servo, interroga com humildade o que desejava o mestre da sua cooperação. A partir desse momento, Saulo começou
a sentir a paz dominar seu coração. E mesmo assim ele precisou ficar ainda 3 anos no deserto para se conhecer, para conhecer as suas tendências que ele tinha, porque a vontade dele era de sair pregando o evangelho. E aí o Ananias falou para ele se recolher no deserto, se conhecer melhor, para que o trabalho possa ser feito com amor, com clareza. Mas ele começou a sentir essa paz. Então todas as dificuldades que surgiam, todas as dores que apareciam, Paulo via como uma oportunidade de trabalho, de resignação, de reeducação e da sua reforma. Porque, resumindo, qual que é o convite do mestre para carregarmos esse jugo? É a nossa reforma íntima, é o nosso melhoramento. Porque quando a gente trabalha o amor dentro de nós, nós conseguimos carregar esse jugo de forma leve e suave. E aí no livro da Hermance, Emoções que Curam, eu achei bem interessante que a gente pensa, eu tenho dívidas para pagar, eu fiz mal, eu não sei o quê, né? E ela fala assim, que não há dívidas, há pendências. E pendências são resolvidas com novas posturas. Não existem débitos, existem lições a aprender. Não resgatamos ninguém, resgatamos nossa própria consciência diante dos destinos humanos. Não existem quedas, existem resultados. Karma é o resultado da roda de nossas experiências evolutivas, é reeducação perante nós mesmos, é agir nas novas formas diante das prisões e desvios que nós criamos, buscando a libertação de consciência. A reparação de nossos compromissos com as leis divinas só acontece pelas vias do amor, e não pelo sofrimento como muitos supõem. Então essa reforma dentro de nós tem que ser com amor, para que o jugo se torne suave. E para finalizar, como eu falei das músicas, né, que eu queria colocar todas, mas não dava, aí eu coloquei essa. Não vamos esquecer, gente, Deus está aqui, tão certo como o ar que eu só não vou cantar porque não vai dar certo, né? Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Então que a gente possa hoje sair daqui com esse coração mais leve, lembrando que Deus e Jesus nunca vai soltar a nossa mão. Então vamos agarrar a mão dele firme, especialmente naqueles momentos que a gente acha que a gente está sozinho, passando pela maior dificuldade, porque a gente não está. Ele não vai soltar a nossa mão jamais. Então vamos aproveitar esse irmão maior e abraçar ele com força e confiar em Deus, que Deus sabe de tudo. Ele é a resposta de Deus, ele é o reflexo dos pensamentos de Deus. Então agradeço a todos e a espiritualidade aqui que está presente com a gente. Obrigada, gente.